Anunciação. A gente começa nosso culto essa noite com a música Anunciação de Alceu Valença, tocada por Pedro Henrique. Pedro Henrique é um aluno do Projeto Sinal, filho de Luciano. Pedro Henrique é um sinal de esperança no meio de tantas coisas e tantos sinais de desesperança e morte. Ninguém sabe ao certo se essa música de Alceu Valença foi escrita por alguém, uma mulher. Ninguém sabe se ela foi escrita para o filho, quando nasceu. Ninguém sabe se essa música tem um cunho religioso. Há quem diga, por isso o nome é Anunciação. O fato é que essa música casa muito bem com nosso culto. Nosso culto e nosso encontro, o sinal do reino. É uma música que nos remete à esperança. É um pré-núncio de sinais de esperança, e ele diz que pela manhã do domingo nos remete até a Jesus isso. Um anjo sussurrou no meu ouvido. O fato é que é bom começar o culto lembrando e desejando, orando. Jesus nos dá sinais de esperança, sinais de vida, sinais de que todo esse cenário de pandemia, de mortes, de anúncios de morte quase que ininterruptamente, nos dá sinais de que isso vai passar. É tão bom a gente começar com esperança. É tão bom a gente poder ter algo para ter esperança. E nós temos. Boa noite. Começamos esse domingo e digo a você que nós temos várias participações tão especiais hoje. Já tivemos Pedro Henrique, nós vamos ter ainda Detone e Rafa, um casal tão especial, tão amigos, tão amáveis também. Eles são da Igreja Batista de Coqueiral e nos abençoam sempre que podem, abençoam o sinal, abençoam o movimento Pé de Paz, mas acabam abençoando tantas outras igrejas, porque eles são tão envolvidos também em tantas coisas tão especiais. Seja bem-vinda, Rafa, seja bem-vindo, Detone, e também vamos ter também a participação de Lulu, nossa Lulu, Luísa, também vai estar hoje com a gente nesse encontro. Por aqui, mas é um encontro. Deus abençoe seu coração. Olá, povo querido dessa igreja linda que amo, a Igreja Sinal. É um privilégio estarmos juntos nesse encontro dominical. Eu espero que você esteja bem,
aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo. E eu quero te convidar a se unir comigo em canções que faremos nesse nosso encontro. E uma delas é essa primeira que se chama Perto Quero Estar. Então, prepare seu coração, acalme sua alma e deixe seu ouvido aberto para receber a ministração do Senhor na sua vida. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a você nesse nosso encontro. Que Deus te abençoe muito. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar juntos? Cante comigo. Perto quero estar. Perto quero estar. Só vocês. Junto aos prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Veja que coisa linda. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Circunstâncias, adoro.
amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Triste foi? Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, sofreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Só vocês, ele é Jesus. Só por ele? Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus, com Deus. Amém. O Projeto Sinal continua muito atuante durante a pandemia. Ontem nós tivemos mais uma vez o Mercado Amar Mais. O Mercado Amar Mais ontem distribuiu para 50 famílias, lembrando que são as famílias mais necessitadas da comunidade. Nós fazemos uma triagem em parceria, inclusive com pessoas do posto de saúde da comunidade. Foi a primeira doação da campanha Tem Gente com Fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Possivelmente nós teremos ainda mais 3 doações dessa campanha. E ainda nós temos mais 2 doações. Uma da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, uma bênção, que vão nos dar em torno de 150 cestas. Isso é muito bom. E uma outra doação vinda do GAJOP, Gabinete Jurídico de Apoio a Organizações Populares, junto com a Open Society, e eles também vão nos doar 100 cestas durante 3 meses. Isso é uma bênção, porque é uma manutenção durante meses das famílias com maiores dificuldades e com maior insegurança alimentar. O Projeto Sinal continua assim. Por isso eu queria que a gente orasse agora. Orasse onde você estiver, quando você estiver vendo esse vídeo. 1 minuto, para a gente orar e pedir a Deus por essas famílias. Obrigado, Jesus, por fazer parte de uma igreja sensível à tua voz, e a tua voz, muitas vezes a tua voz está na voz do mais pobre. A tua voz está na voz daqueles que pedem justiça. A tua voz, inclusive, está escondida no silêncio de muita gente que nem sequer consegue gritar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente pobre, tem muita gente com fome, tem muita gente com dores e sofrimentos emocionais. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ser nesse momento sal e luz. Ser uma igreja que socorre, ser uma igreja que ajuda, ser uma igreja que ama, mas também ajuda-nos a sermos uma igreja que não se vende ao poder público, que não tem ambições por poder, por dinheiro, por herança material,
por grandes estruturas. Não. A gente quer uma coisa só, Senhor. A gente quer conhecer o que é ser discípulo de Jesus. Ajuda a gente a conhecer isso. A descobrir o poder do Teu Espírito, do Teu Evangelho, enquanto a gente vai se esvaziando de nossas vaidades, de nossas ambições humanas, de nossos desejos. No fundo, são nossos desejos de sermos grandes, não. Ajuda a gente a conhecer o que é ser discípulo daquele Jesus de Nazaré. Simples, pequeno, humilde, pobre, caminhante, mas no entanto era filho de Deus, era o Messias. Que a gente tenha essa mesma condição. A gente vai esvaziando nossa vida de nós mesmos, certos de que lá dentro nós somos Teus filhos. Nós temos Teu Espírito. Nós já temos o que há de mais precioso no mundo, é a Tua presença em nós. Ajuda a gente que, como fruto disso, a gente aprenda a amar mais. Cada dia mais. Cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. A minha vida é Tua vida, tudo que sou é totalmente Teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. A minha vida é Tua vida, tudo que sou é totalmente Teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Agora eu te convido a cantar comigo uma outra canção muito especial que tem por título Não Posso Me Calar, onde o autor dessa canção nos convida a sermos como um rio que flui águas de justiça. Um rio que flui justiça através das nossas vidas e das nossas atitudes. Então cante comigo mais essa canção que você também conhece. Que a justiça flua como um rio e o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aqueles que têm fome, ter nos olhos compaixão, mostrar Tua graça e perdão que trazem a cura, restauração. Há tanto para fazer no mundo
a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Cante comigo o sinal. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei a salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, mas a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. No poder do Espírito proclamarei. No poder do Espírito proclamarei a salvação. Amém. Que Deus te abençoe muito. Há tanto para fazer, há tanto para fazer no mundo ao meu redor. Obrigado, Detone. Obrigado pelas canções, obrigado pela participação. Eu vou começar com uma frase. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa foi a frase final que Jesus disse quando em certo dia ele foi visitar uma sinagoga, e ele entrou na sinagoga, abriu as escrituras, abriu o pergaminho e leu exatamente e propositalmente um trecho que falava sobre a vinda do Messias. Esse trecho é Isaías 61, mas eu vou ler ele em Lucas. Jesus citando Isaías. Jesus citando Isaías 61. Isso está lá em Lucas 4. Você pode abrir comigo. Dê um pause, abra Lucas 4 e a gente continua. Vamos começar do 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Era costume de Jesus no sábado ir para a sinagoga.
Deram a ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro. E ele não abriu como quem abre uma caixa de promessa, pegando uma porção na sorte, aleatória. Não. Ele conhecia. Ele recebeu o livro de Isaías e ele achou, tá lá, achou. É alguém que está procurando. Ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro, devolve ao assistente, se senta, todos na sinagoga olham para ele, tinham os olhos fitos nele, fixados nele, focando ele. Então ele começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse gesto de Jesus, de abrir em Isaías 61, tem um significado que a gente talvez não consiga alcançar de forma completa. Mas é um significado e uma relevância enorme para aquele momento, naquela sinagoga, no meio dos judeus, entre a liderança da religião judaica. Isaías 61 é uma narrativa sobre o Messias. Isaías 61 é uma descrição de como o Messias seria. Ele foi escrito 700 anos antes de Jesus, mais ou menos, e mesmo tendo sido escrito quase 800 anos, 700 e tantos anos antes, Jesus vira para aquelas pessoas e diz: isso se cumpriu hoje. Isso que a gente acabou de ler, acabou de se cumprir hoje, aqui. Isaías não é apenas um texto sobre o Messias. Isaías 61 não é só um texto que vai relatando como o Messias viria. Ele não relata apenas o que o Messias iria fazer. Ele relata também como o Messias seria, em essência. Qual a identidade do Messias? Às vezes a gente cita termos e esquece que algumas pessoas não estão bem familiarizadas com termos. Tem gente que é recente na igreja. Quando a gente diz o Messias, é porque havia, e pasme, ainda existem judeus esperando. Havia uma espera, uma expectativa de que uma pessoa considerada o Messias, o Cristo, ele viria enviada por Deus, e ele seria como um libertador de Israel. Essa palavra libertador no hebraico é goel. É um libertador. É alguém que viria e viria com poder para libertar Israel de todas as dificuldades, agruras, perseguições, divisões que Israel teve em toda a sua história. Seria o restaurador de Israel àquela posição de uma nação de destaque, onde seria uma nação que ganharia poder de Deus e iria libertar Israel de todo o jugo e de toda a escravidão e de todas as injustiças e pobrezas e dificuldades que Israel acabou recebendo em toda a sua história. Havia-se essa expectativa. Era um ungido de Deus, era alguém enviado por Deus. Quando Jesus levanta ali e diz: hoje se cumpriu, ele está virando para aqueles judeus que esperavam quase 800 anos. Pai passando para filho essa tradição de espera
do libertador de Israel. 800 anos, quantas gerações, uma atrás da outra, esperando, mas vai vir alguém, vai vir alguém, vai vir alguém. Quando Jesus, o de Nazaré, criado como um carpinteiro, se levanta ali na sinagoga, sem prévio aviso, lê Isaías 61, todo mundo olha para ele e ele diz, hoje se cumpriu. Ele está dizendo, eu sou isso. Isso que a gente acabou de ler, sou eu. Eu sou o Messias. Isso tudo que vocês estão pregando há 800 anos, tantos anos, passando para filho, passando para neto, passando para de geração em geração, se cumpriu agora. Isso sou eu. Eu vou agir dessa forma que está escrito. Eu vou viver dessa forma que a gente acabou de ler. Eu sou o Messias. Eu não sou só como o Messias. Eu sou o Messias. Você tem ideia do impacto que isso causa na mente de quem está ouvindo? Por isso que cada ação de Jesus, cada palavra de Jesus, cada pregação de Jesus, cada milagre de Jesus, tinha, junto com a palavra, junto com o milagre, junto com a ação, tinha a confirmação prática de que tudo aquilo que o Messias seria estava se cumprindo. Vou repetir. Cada esquina que Jesus dobrava na Galileia, enquanto caminhava, a partir desse dia que ele disse, hoje se cumpriu, cada esquina que ele dobra, as pessoas estão olhando para entender. Ele falou que era o Messias. Se ele é o Messias, ele tem que viver como o Messias, ele tem que agir como o Messias, ele tem que ser o Messias. Vou contar uma experiência de André. André, discípulo primeiro de João Batista, irmão de Simão Pedro. Lá em João conta um fato muito curioso. André era discípulo de João Batista, irmão de Pedro. Um dia vê Jesus. E ele ainda era discípulo de João. Quando ele vê Jesus, ele corre para junto de Jesus e pergunta, Senhor, onde é que o Senhor mora? Ele já tinha ouvido de João Batista toda a expectativa que João havia dito. Depois de mim vem alguém que eu não sou digno de desatar sandálias. E ele é discípulo de João, ele está ouvindo essas coisas. De repente Jesus passa e João Batista aponta para Jesus e João Batista diz, é ele. É ele. Ele é de quem eu tenho falado. André, que era discípulo de João, corre atrás de Jesus e pergunta, o senhor mora onde? A resposta de Jesus é linda. Vem e veja. Vem ver. Vem comigo. Você vai ver onde é que eu moro. Aliás, o chamado de discipulado é isso. Vem ver. Não é vem ouvir. Vem ver. André vai. André passa o dia com Jesus na casa dele. Essa experiência de André com Jesus é tão forte que André volta no final do dia para casa, encontra o irmão dele, Simão, e a frase que André usa é, achamos. Simão, achamos o Messias. Como quem diz, Simão, você não está entendendo. Nossos antepassados buscaram, procuraram, esperaram. Eu acabei de vir da casa do Messias. Achamos o Messias. Achamos o Messias. E uma das marcas que o Messias teria, preste atenção nisso, uma das marcas que o Messias teria é que o Messias seria alguém que lutaria por justiça. O Messias seria alguém
que iria encarnar Deus. E o Messias seria alguém que encarnaria a justiça de Deus. A Bíblia é recheada, gente, de muitas palavras sobre justiça. Aliás, dizem os estudiosos que milhares de vezes a Bíblia cita sobre justiça, pelo menos 2.000 vezes fala sobre justiça ou menciona algo que tem a ver com justiça. Isso porque não só quantitativamente, mas o foco de toda a mensagem da Bíblia tem a ver com justiça. Os profetas o tempo todo gritaram: justiça, justiça, justiça. Eu vou ler um trecho do profeta Amós. Ouça essa palavra com o coração. Amós diz assim: vocês estão vendendo por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Ou seja, vocês estão colocando pesos diferentes do que é mais valioso. O justo por prata, o pobre. Você julga um pobre valendo uma sandália. Pisam a cabeça dos necessitados como quem pisa o pó da terra e negam justiça ao oprimido. A temática da justiça nos profetas não é apenas uma temática comum. A temática da justiça nos profetas é uma descrição de quem Deus é. Por que os profetas falam tanto sobre justiça? Porque os profetas estão falando sobre Deus. Porque os profetas estão profetizando em nome de Deus. Eles estão falando não sobre uma temática, eles estão falando da natureza de Deus. Deus é justo. Por isso que os profetas insistentemente falam sobre justiça. Por essa mesma razão, quando o Messias ele é profetizado como um Messias que traria justiça. Vou ler novamente. Em Lucas, citando Isaías, o Messias seria alguém sobre quem o Espírito do Senhor está. E ele iria evangelizar quem? O que evangelizar? Trazer boas novas, boas notícias. Ele ia trazer boas notícias para quem? Para o pobre. Para o pobre. Porque o pobre só recebe má notícia. Ele seria enviado para proclamar libertação para quem? Para cativo, para quem está preso. Ele seria restauração de vista para quem? Para cego. Cego naquele tempo não era somente pessoa com deficiência visual. Cego naquele tempo era uma pessoa com um terrível estigma social sobre ele, porque cegos eram aquelas pessoas que eram cegas porque ou ela havia pecado ou os pais dela haviam pecado. E, consequência do pecado delas, Deus mandou uma maldição sobre eles e eles ficaram cegos. Você já pensou alguém viver a vida toda, nascer cego, ou ter um filho cego e passar a vida toda com a cidade apontando o dedo e dizendo: ela é assim porque ela escolheu. Ela é assim porque ela merece. Ela é assim porque ela pecou. Ela é assim porque Deus quis. É um selo de pecador. Aí Jesus diz que o Messias é aquele que vai trazer restauração aos cegos. É aquele que vai tirar o selo de sobre aquelas pessoas carimbadas socialmente, taxadas como pecadoras, para pôr em liberdade quem é oprimido. Entendeu a função do Messias? A função do Messias seria alguém que traria justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Sendo Deus justo e sendo isso um atributo natural de Deus.
Isso não é uma temática dos profetas. Isso não é uma temática do Messias. Isso é a própria natureza do Messias. Jesus vive a justiça e encarna a justiça. Presta atenção, porque Jesus é a própria encarnação da justiça. A justiça em Jesus ganha pés, ganha mãos, ganha rosto, ganha corpo. Tudo que os profetas, tudo que o Antigo Testamento falou durante mais de 12.000 anos sobre o Messias, a justiça de Deus, historicamente, isso se inaugura em Jesus. Jesus é a encarnação da justiça de Deus. Por isso que quando Jesus diz, hoje se cumpriu, ele está dizendo, a minha identidade é essa, a minha existência é essa, a minha natureza é essa, e a minha vocação é a busca da justiça, é a vivência da justiça, porque Jesus não só prega a justiça, Jesus vive de forma diária, de forma natural. A vida ordinária de Jesus é pautada na justiça. Ele não fazia atos extraordinários para o mundo, não. Ele vivia a justiça. Ele amava. Ele se relacionava com quem ninguém se relacionava. Ele tocava em quem ninguém queria tocar. Era uma vida ordinariamente pautada na justiça. No programa ministerial de Jesus, se é que isso existe, Jesus fazia os cegos verem. Jesus fazia os coxos andarem. Jesus fazia leproso ser tocado e purificado. No dia a dia de Jesus, os pobres recebiam sempre boas notícias. Por isso que, preste atenção que eu vou insistir para que isso fique claro. A agenda do dia de Jesus tinha a ver com a agenda de como o Messias seria. A justiça, então, deixa de ser uma proclamação. A justiça deixa de ser uma mensagem. Não só. A justiça chegou. A justiça passa a ser visível. A justiça que o Messias, de que o Messias traria não é somente agora uma tradição passada de forma oral. Agora ela é vivida. Vou fazer um parêntese. Se é uma coisa hoje que me cansa, de forma pessoal eu falo, é quando a justiça é apenas pregada, verbalizada, de púlpito, em lives. Não. Em Jesus tudo isso tinha lugar. Mas Jesus encarnou a justiça na vida dele. Jesus viveu. Vou repetir. A justiça encarnou-se em Jesus. E uma coisa que me admira muito é a insistência de Jesus. Jesus não desistiu do seu projeto. Jesus não desistiu do seu projeto. E o projeto de Jesus continua apontando para a gente, todo dia, hoje. E você pergunta, Thales, o que toda essa conversa de Messias e de Jesus sendo o Messias tem a ver com a gente? Preste atenção. Quando Deus chamou para si um povo, Deus chamou para si um povo e Deus encarnou no meio do povo e chamou esse povo para caminhar com ele. Porque no fundo o que Jesus queria é mostrar como é que se encarna uma forma de vida pautada na justiça. Vou repetir. Quando Deus chama para si um povo, posteriormente
em Jesus, Jesus não só chama para si um povo, Jesus encarna no meio do povo. Encarna para mostrar ao povo que ele chamou para si, sua família, como é que se vive uma vida pautada na justiça do reino de Deus. Ele chamou o povo e o projeto continuou. Vocês serão minha imagem e semelhança. E viver a imagem e semelhança de Jesus é viver comprometido com uma vida que expressa quem Jesus é no ordinário da vida, através do simples, através não das grandes, dos holofotes. Não, gente. Não. Nesse tempo de igreja evangélica brasileira, o que tem de gente se posicionando e buscando para si o lugar de ser o porta-voz da igreja. Não, cara, não é isso. Deus não chamou pessoas para serem mais porta-vozes do reino. Deus chamou sua família para encarnar o reino de Deus. E essa família, chamada por Deus para expressar a imagem e semelhança dele, ou seja, para ter as características que ele tinha, pautada numa justiça do reino de Deus, essa família, a família de Jesus, é uma família que não vive para si mesmo, é uma família que vive para o outro. Essa família que Jesus chamou, a imagem e semelhança dele, para serem discípulos dele, caminhando atrás dele, vendo o que ele faz, tentando fazer o que ele faz, pela ajuda do Espírito Santo. É uma família que vive para o outro, não é uma família que vive para si. E o que me impressiona, eu repito, é que a gente olha para o momento atual, mas aqui no meu coração ainda lembro, Jesus não desistiu desse projeto. Jesus continua apontando para um futuro. E o futuro que Jesus continua apontando também está citado lá em Isaías, só que em Isaías 65. É o futuro onde o lobo e o cordeiro vão pastar juntos. É lindo esse versículo. O leão e o boi vão comer palha juntos. O lobo e o cordeiro. O lobo é predador do cordeiro, mas o lobo vai deixar de ser predador. Ele vai pastar junto com o cordeiro. O leão, que é predador de boi naquela época, de rebanhos, vai deixar de comer boi. O leão vai comer palha junto com o boi. Sabe o que Isaías estava dizendo? É que haverá um futuro onde as opressões vão cair. As predações de segmentos e pessoas sendo predadores sobre outros vão cair. Como? Pela utopia do Messias. Os cegos vão ver. Os coxos vão andar. Até pobre vai receber notícia boa. Leproso, gente afastada da sociedade, vai ser tocado e vai ser purificado. Esses sinais que o Messias teria, Jesus diz, hoje se cumpriu. Esses sinais estão agora em mim. Eu sou o Messias. Vocês vão ver coxo andar, leproso ser purificado, cegos verem, e vocês vão ficar cheios de dúvidas. Como é que pode? Se a cegueira era fruto de pecado e castigo de Deus, como esse Jesus agora tocou e ele ficou curado? É porque vocês também vão ver eu dizendo, perdoados são teus pecados. E Jesus olha, presta atenção,
estou olhando para a câmera, mas eu estou olhando para a câmera pensando em cada pessoa do sinal. O que Jesus está dizendo é: Thales, esse é o teu papel agora. Eu chamei para mim um povo para viver a minha imagem e semelhança. Eu chamei para mim um povo que vai olhar para a minha vida e vai me imitar. E eles vão conseguir isso através do poder do Espírito Santo. Por isso que a gente, quando perde de vista a consciência de toda essa revelação bíblica, onde a gente se encontra em tudo isso, a gente vive como cristão, desculpa, abestalhado, idiota, que se encanta em jantar com os poderosos e comer na mesa do rei, que se encanta em ter milhões de seguidores. Jesus nos chamou para sermos como Ele. E os milagres que nós iríamos ver não é desfrutar da mesa do rei. É cego ver, coxo andar, paralítico ser purificado e pobre que só tem má notícia receber boas novas. Esse é o nosso ministério e nossa identidade. No Antigo Testamento, toda a tradição do Antigo Testamento e todos os profetas pregavam sobre como o Messias seria e como se ama a justiça. Jesus veio dizendo: hoje se cumpriu, eu sou o Messias. Mas Jesus foi embora. E agora? E agora, Jesus deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nos diz João, eu vou ler: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim. E é esse Espírito que vai caminhar conosco, apontando para Jesus, para que a minha vida e a sua vida consiga ter características, desfrutar de uma vida moldada, dia a dia, pouco a pouco, até que se torne uma vida semelhante à de Jesus, imagem e semelhante à de Jesus. É para isso que o Espírito está conosco. Para quê? Olha para mim, para que você e eu, a gente desfrute da mesma experiência. A gente veja cego vendo. Quando eu digo cego, repito, não é cego apenas de visão. Gente estigmatizada, taxada, tarimbada, humilhada, e a gente trazendo libertação. Paralítico, andando. Leproso, que ninguém queria tocar. Gente nojenta, suja. A gente vai tocar. E eles vão ser tratados como gente purificada. Pobre. Vão ser nossos irmãos e vão receber boas novas. Ah, meu Deus. O que me enche de esperança é saber: Jesus não desistiu do seu projeto. Ele virou para nós e disse: ide por todo mundo. Não fica na ilhazinha de vocês, no guetozinho de vocês. Não fica nisso que vocês chamaram de templo. Eu derrubei isso. Ide por todo o mundo. Não é ide para o templo. Por todo o mundo.
Ide, ou indo por todo o mundo, façam discípulos meus. Ser salvo, gente, não é ir para o céu. Vou repetir. Ser salvo não é ir para o céu. Ser salvo por Jesus é ver chegar o reino de Deus. E reino de Deus, o que é reino de Deus, Thales? Eu gosto dos teólogos latino-americanos. Eles dizem que reino de Deus é a mesma coisa de reinado de Deus. Reinado dá mais uma ideia de governo. O que é reino de Deus? É ser governado por Deus. Jesus nos deu essa dica. Venha a nós teu reino. Orou o Pai. Venha a nós teu reino. E você pode dizer, mas o que é reino? É algo muito subjetivo. É não. Ele disse na frase seguinte o que é. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade. Na terra, assim como ela é feita no céu. O que é ser salvo, então? Ser salvo é desfrutar do reino de Deus. E o que é reino de Deus? É desfrutar de um ambiente onde a vontade de Deus é feita aqui na terra, semelhante como é feita no céu. É uma ambiência onde Deus consegue fazer a vontade dele aqui e agora. Aqui, assim como ela é feita no céu. Ser salvo é desfrutar de realidades onde a gente percebe a vontade de Deus está sendo feita. Que privilégio, gente. Que privilégio. Saber que o Messias que tanto se esperava, ele se cumpriu em Jesus. Hoje se cumpriu. E esse Jesus vira para mim e para você e diz, ide e fazer discípulos, igual a mim. Como? Com sua vida, pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai ser imagem e semelhança de Deus por onde for. Por isso, para terminar, entende o que é um processo de discipulado hoje? O processo de discipulado, gente, não é somente eu aprender a ser um marido bom, amoroso, paciente, fiel. Não é somente eu aprender a não mentir, não roubar, ter bom caráter. Isso tudo tem a ver com o discipulado. Mas tem a ver também a gente ir ganhando características no nosso interior de quem Jesus é. Características de um Messias. Gente comprometida em viver a justiça do reino de Deus no ordinário da vida. Em encarnar a justiça de Jesus na vida. Se eu sou empresário e sou cristão, não basta apenas cumprir as leis trabalhistas. E tem empresário que até cumprir lei trabalhista dos homens ele tem dificuldade. Não. Se eu sou empresário cristão, eu sou primeiro discípulo de Jesus. Eu sou sinal do reino de Deus. Como empresário, eu vou ter as características do reino de Deus. Os estigmatizados da minha empresa não serão mais, serão libertos. Os pobres da minha empresa terão boas notícias. Os que se sentem excluídos, ilhados numa sociedade excludente, receberão acolhimento. Se eu sou pai, se eu sou mãe, não é apenas criar filho, alimentar, dar escola, não. Aprender boas maneiras, tudo isso faz parte. Mas é eu ser para eles o espelho do que é o reino de Deus. Eles vão ter que aprender a ver Jesus na minha vida. Elas, eles. Se eu sou pastor,
Eu preciso procurar ser exemplo para o rebanho, não um exemplo apenas comportamental, moral. Não, eu não vou usurpar as ovelhas. Eu não vou ser um mercador da fé. Eu não vou viver em casas luxuosas e vivendo como rico vende às custas de dinheiro ofertado a Deus. Porque quem oferta na igreja, oferta com o coração de quem está ofertando ao Senhor. Isso é bandidagem. Se eu sou empregado, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou fazer só o que está no script. Eu vou viver dentro da empresa, sendo sal e luz lá dentro. Não vou aceitar conchavo. Não. Eu vou ser o melhor. Se eu sou cidadão num país chamado Brasil, eu vou ser um cidadão consciente, politicamente consciente, porque eu fui chamado pelo reino de Deus. Eu fui chamado para os coxos e os cegos desse país verem, passarem a ver e deixarem de ser excluídos socialmente. Eu vou defender. Quem são os cegos do meu país? Quem são os pobres que não recebem boas notícias nesse país? Quem são aqueles que vivem sob condição desumana nesse país? Isso é discipulado. Isso é encarnar o reino de Deus. Isso é entender que nós somos discípulos daquele que encarnou as características do Messias. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos andam, os leprosos são tocados e são libertos, e os pobres recebem boas novas, boas notícias. E nós continuamos esse projeto. Viver de forma justa é viver tendo em mente a justiça de Deus e o caráter de Deus. Conversão é ganhar uma nova consciência a respeito do Evangelho. Não é levantar a mão. Não é ir para a igreja. Não é bater palma. Não é colocar uma roupa. Não é deixar de beber. Não, nada disso. Inventaram essas bobagens. Não é ir para templo. Nem templo devia ter. Nem templo devia ter. Sou eu que estou dizendo não. Quer reclamar? Reclama lá de Estevão. Reclama de Paulo. Foram eles que entenderam isso. Ser do Evangelho, gente, é viver amando o que Jesus ama. É viver da forma que Jesus amou. Há uma frase muito bonita e eu encerro com ela. Do Bob Pisa, fundador da World Vision, da Visão Mundial Internacional. Ele dizia que o meu coração se quebrante por aquilo que quebranta o coração de Deus. Que o meu coração se constranja pelas coisas que constrangem o coração de Deus. Eu vou te fazer um convite. Você que é da Igreja Sinal do Reino. Vamos caminhar nesse caminho do discipulado. Sai. Dispensa de vez uma vida medíocre no Evangelho. Superficial. Rasa. Religiosa. É um convite. Eu e você, porque eu não sou ainda o que eu devia ser. Como cantou Lulu. Eu não sou ainda o que eu devia ser. Mas eu estou te convidando. Vamos caminhar no caminho do discipulado. Onde pessoas se juntam umas às outras em grupinhos. E a gente segue. E a gente não aceita desviar o olhar do foco. Nós queremos encarnar o Evangelho do Reino de Deus na nossa vida, como marido, como esposa, como empresário, como filho, como pastor, como empregado, como cidadão.
no mundo. Eu quero ser sal e luz do mundo. Eu quero enxergar os cegos, eu quero enxergar os coxos, eu quero enxergar os paralíticos, eu quero enxergar os que não têm boas notícias. Eu quero curar minha vida individualmente, meus pecados individuais. Mas eu quero, para além disso, ser alguém usado por Deus na sociedade, coletivamente. Eu quero. E não precisa ser nas grandes coisas da sociedade. É no meu mundo, é na minha empresa, é na minha família, é na minha rua, é na minha cidade. Mas eu quero ser um agente transformador da sociedade através de um engajamento e da encarnação da justiça do reino de Deus na minha vida. Porque Jesus foi a encarnação da justiça de Deus. E Jesus virou para mim e disse: "Sê tu também. Você é meu filho, você é meu discípulo. Você tem o Espírito de Deus na sua vida e na minha vida. Sejam também. Sejam também. E eis que estou convosco todo dia nesse caminho até a consumação do século." Deus abençoe. Quero agradecer ao privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Foi um presente de Deus. Por mais que eu não esteja ao vivo, porque neste momento eu estou trabalhando na live da nossa igreja, estou fazendo a live da nossa igreja, mas meu coração está aí. E depois eu vou ligar para Thales para saber como é que foi. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Vamos encerrar cantando uma canção muito especial que fala: "Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora." Cante junto comigo essa canção tão especial. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante comigo: teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar do início? Quero ouvir só vocês. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante bem forte.
forte comigo. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Beijo grande, Sinal. Foi tão bom hoje estar com você, apesar de online, apesar de não ser a nossa salinha da plataforma Zoom, mas domingo a gente vai estar junto, na plataforma Zoom. Se você está ouvindo esse culto, assistindo depois, você também é convidado a estar conosco cada domingo, 18 horas, na plataforma Zoom. Raramente a gente faz como hoje, pelo YouTube. A gente prefere se ver. A gente prefere ter contato. A gente prefere olhar nos olhos. A gente prefere ouvir. Por isso que a gente prefere uma sala de conversa. Lá, nesse tempo de distanciamento, pelo menos a gente tem alguma interação. Todo domingo, 18 horas. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua saúde. Por favor, gente, continue se cuidando. Continue usando máscaras. Continue usando álcool em gel quando não tiver como higienizar as mãos. Continue saindo apenas para aquilo que é urgente e necessário. Deus abençoe sua semana. Bom dia, bom resto de dia, bom domingo. E Deus o abençoe. Abraço. Abraço. Nesse tempo que a gente não pode, mas a gente deseja. Um abraço nosso para você, do Sinal, da família Sinal.